listas. Eu vou pular Dan, porque vocês sabem que Dan não está no nosso trabalho. Naftali lutou com Deus e venceu. Qual é o caráter dos naftalitas? Não é naftalina, é naftalitas. Qual é o caráter deles? Eles olhavam para as pessoas e viam alguma coisa de bom. Sabia? Sempre que um naftalita estava trabalhando entre o povo, eles eram chamados porque eram pessoas agradáveis. Falava com eles, eles tinham sempre uma palavra de conforto. Vocês têm essas pessoas aqui no meio de vocês? Louvem a Deus, porque essas pessoas são que fazem levantar a igreja. São as pessoas que vão na frente. Gade. Infelizmente, Gade são os que se divertem. Gostava da diversão. Trabalhar não era com Gade. Trabalhar não era com ele. Ele gostava de diversão, andar para lá e para cá. Azer. Azer era aquele das viagens. Gostava de fazer viagens. A Bíblia, quando fala de Azer, comenta que o lugar dele era nos portos. Isacar, comparado a um asno forte. Sabe o que Isacar tinha? Receber o galardão. Isacar era aquele que levava todas as cargas da igreja. Ele era caladinho. E todas as cargas colocavam nas costas dele, ele nunca dizia nada. Dos filhos de Jacó, ele era o mais quietinho. Mas tudo que era trabalho, ele pegava para fazer. Ficava trabalhando quieto. Temos da família de Isacar aqui no meio? Zebulon. Zebulon era o aventureiro, o viajador e o missionário. Toda vez que Jacó precisava de alguém para falar a respeito da palavra, era Zebulon que falava. Sabia disso? Esses seriam os missionários de hoje. José. José é o caráter que mais parece com Jesus. Mas era mimado. Muito mimado. Se nós fôssemos falar a palavra mais clara para José hoje, seria um dedo duro, gente. Ele adorava observar alguma coisa e sair correndo para contar. Efraim e Benjamim. Eu vou falar sobre Efraim depois. Benjamim, como um lobo arrebatador, diz a Bíblia, vai arrebatando a sua presa. Era um lutador contra as armas do inimigo, Benjamim. Meus irmãos, quais destas naturezas são a sua? Quem é você? Por qual porta você vai entrar? Você vai entrar pela porta do qual você tem o caráter igual? Qual é a sua porta? Por qual delas você vai ser indicado pelo seu anjo? Mas agora vamos falar de Dan. Eu quero comentar com vocês uma coisa interessante. Meus irmãos, o que eu vou falar é uma coisa muito séria. Vai ser muito rápido, mas eu imploro para você em nó, para que você veja algo interessante sobre Dan. Aquele filho de Jacó, que era, sabe o quê? O mais nobre dentre os filhos. Era aquele que todo mundo olhava com admiração. Era o que sabia falar as palavras no lugar certo. Quando ele falava, as pessoas ouviam. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Olha o que está escrito aqui. Gênesis 49, verso 16. Vamos ler devagarinho, para que entre na sua cabeça, para você entender quem são os danitas que foram retirados do céu. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Para o dedo aí, não lê para frente. Jacó disse para ele, você foi colocado por Deus como juiz. Ele tinha capacidade de discernimento. Deus tinha dado para ele a capacidade de olhar alguma coisa e entender do comportamento das outras pessoas, como fazer para ajudá-las. Está claro isso daqui? Vocês já viram pessoas assim, que olham, que ouvem? Na verdade, ele seria um bom psicólogo cristão. Deus tinha dado para ele condição de observar, ver e trabalhar aquilo de forma correta. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, foi o que Deus programou para ele. Deus deu a Dan discernimento para ser juiz. Mas, desgraçadamente, não usou isso para Deus. Usou isso para buscar, fazer de sua própria vontade um laço. Ele usou o seu dom de juiz para buscar o mal nos demais e acusar falando mal dos outros.
Leia o próximo versinho. O verso 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Uau! Que tipo de caráter é esse? A serpente é símbolo de quem? Hã? Embora Jesus também foi chamado de a serpente que foi levantado no deserto, por quê? Porque o pecado de todo mundo ia cair sobre Jesus na cruz. Por isso que naquele momento ele seria uma serpente. Estão entendendo isso aqui? Não que Jesus seja serpente, é só no momento que ele recebeu o pecado. Mas quem é a serpente na Bíblia? Satanás. Satanás. E Dan aqui é comparado a uma serpente, uma víbora que morde o calcanhar por detrás. Será que ele estava destinado a se perder? O plano que Deus tinha para ele era bom. Mas por que aconteceu isso com Dan? Para ser serpente que morde por detrás, foi o que lhe custou sua entrada no reino de Deus. Deus odeia esse tipo de caráter. Abre a sua Bíblia em Provérbios 6. Dá uma olhada. Poucos lugares na Bíblia fala que Deus odeia alguma coisa. Só existem 2 lugares, na verdade, que falam que Deus odeia alguma coisa. Uma delas é esse lugar que você vai ler. Provérbios 6. Em nome de Jesus, abre a sua Bíblia em Provérbios 6 para você ficar pasmo o que Deus traz ali para você e para mim. Porque isso é muito sério. Para hoje nós tomarmos uma posição em nome de Jesus. Leia. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Quem lê a Bíblia dentro da igreja não dorme no banco. Não sente sono. Porque o Espírito de Deus revigora os neurônios. Provérbios 6, verso 16 em diante. Dá uma lida aqui o que a Bíblia fala. Ó. Há 6 coisas que o Senhor... Só que há uma 7ª o quê? E uma 7ª que sua alma o quê? Abomina. É mais que odiar. Vamos ler quais são essas 6 coisas e a 7ª? Vamos ver o 17. Olhos altivos. O que é olho altivo? O que é olho altivo? Orgulho, aquela pessoa que olha por cima das outras assim. Vocês já encontraram isso? E não é o que a moda ensina? Dá uma olhada que coisa interessante que o diabo coloca no mundo. Não é o que a moda ensina? Tem que olhar por cima dos outros. Deus odeia olhos altivos. Que mais? Língua mentirosa. Deus odeia língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. É a 3ª coisa que Deus odeia. Coração que maquina projetos iníquos. Vocês já ouviram falar isso? De pessoa que fica imaginando uma coisa bem ruim para poder fazer para outra. Coração que maquina projetos iníquos. Avante. Pés que se apressam a correr para o mal. Sabe de uma coisa que está errada e vai atrás. Depois ainda diz, a graça de Jesus me salva. Avante. Testemunha falsa que profere mentiras. Isso é diferente de mentira. Isso aqui é o falso testemunho, né? Agora veja, a 7ª coisa. Qual é? O que semeia contenda entre irmãos. Meus irmãos, que coisa incrível. Deus diz que abomina estas coisas, mas odeia, tem abominação por quem semeia contenda entre irmãos. O que morde por detrás, o que fala mal dos seus irmãos. Dan tinha percepção para ajudar, mas ajudou a destruir pessoas com seu julgamento. E vocês sabiam que existe um lugar na Bíblia que Deus já tinha dito antes de Dan se perder, que quem mordesse por detrás com sua língua não entraria no santuário celestial. É por isso que eles não estão no santuário celestial. Abre a sua Bíblia em Salmo 101. Salmo 101. Corre ali um pouquinho para trás de Provérbios. Salmo 101. Dá uma olhada o que Jesus pergunta. Aliás, esse Salmo 101 é o Salmo dos 144 mil, viu? É o Salmo dos 144 mil. Porque é o Salmo que fala exatamente das mesmas palavras que está em Apocalipse. Lê aí junto comigo, ó. Salmo 101. Vamos ler junto 144 mil de Deus. Vamos ler? Diz assim. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas têm prazer. Glória e majestade em sua obra, e sua retidão permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas,
piedoso e compassível o Senhor. Dá mantimento aos que temem e lembra da sua aliança para sempre. Mostrou